os meus pais nasceram em Cotiporã. Eles eram descendentes os pais deles, dos meus pais, tanto paternos como maternos, eles vieram da Itália e se estabeleceram ali na região de Montenegro e depois passaram a residir no município de Cotiporã, antiga Monteveneto, né? E lá eles permaneceram por vários anos. E assim, o pai do meu pai, ele se dedicava mais a construções, assim, ele era mais como construtor, né? E foi ali que ele fundou o frigorífico, que era um dos primeiros frigoríficos do país, que até foi o primeiro exportador de carne suína para outros países. E ali, então, meu pai nasceu naquela região, junto com o avô, assim, final, a família do avô ali, e ele se dedicou mais à atividade de trabalhar com madeira, assim, trabalhar com madeira. E ali ele se tornou, ele permaneceu naquela atividade, né, por vários anos, até que ele casou lá naquela cidade de Cotiporã e foi residir no município de Guaporé, numa localidade chamada de Pulador, onde continuou naquela atividade de carpinteiro e marceneiro, né, até o ano de 1940, aonde passou depois a residir aqui no município aqui próximo, no município de Rondônia, né, e a família ficou, eu já estava nascido, né, eu já vim de lá com 7 anos, de Guaporé para cá já vim com 7 anos, né. E residimos na comunidade de Araçá Santana até o ano de 1945. Ali a família se transferiu aqui mais pro lado de Ronda Alta, né? Mas naquela localidade, naquela época, ainda pertencia a Rondônia, né? E ali o meu pai adquiriu uma terra ali, um lote, né? E a gente passou, então, na atividade da agricultura, né? A nossa família era formada por 11 filhos. 11 filhos, tem 5 filhos homens e 6 mulheres. Como meu pai, ele era mais da atividade de carpinteiro, marceneiro, né? E aqui em Rondônia tinha vários parentes da família, né? Quiseram que ele viesse para cá, para essa região, porque aqui havia muita demanda nessa profissão, né? Muita demanda nessa atividade. Então fez com que o pai decidisse de vir aqui nessa região, né? Mas não era bem como prometiam, né? E ali, então, além de continuar na atividade de carpinteiro, como ele era antes, né? Mas acontece que a família começou a aumentar, ficar grande, né? Então precisava de outras atividades, né? Foi o que a gente passou a residir na colônia, né? E a gente passou a trabalhar na atividade agrícola, né? Como a gente, depois a família ficou trabalhando até hoje, né? Até a gente conseguir, assim, no meu caso, nos anos de 1964,
aconteceu a desapropriação desta fazenda, né, da fazenda Sarandi, né, que era denominada Fazenda Sarandi, né, e a gente tinha se inscrito naquela para ter direito a terreno, né, nesta região. E então foi o que aconteceu no ano de 1964. A gente conseguiu um lote aqui, onde que a gente reside até hoje, né? E ali então a gente está continuando aqui, né, nessa região aqui. Quando que a gente chegou aqui no município de Ronda Alta, naquela ocasião já havia todos os moradores como assim, né? Então a atividade era meio que individual, assim, cada um trabalhava com as próprias forças, né? O que mudou foi quando que a gente veio morar aqui, né? Que a gente entrou aqui nessa região, aqui onde que a gente está hoje. Então ali passou a diferenciar um pouco, porque a gente tinha necessidade de entreajuda, né? Então a gente usava muito o trabalho de mutirão, né? Quando um precisava, principalmente na construção das benfeitorias, das casas, assim a gente se ajudava, os vizinhos se ajudavam um com o outro, né? Na época de colheita, principalmente quando que havia, na época de colheita, então a gente tinha entreajuda entre as famílias, né? Então a gente usava muito esse sistema ali de se ajudar uns com os outros, né? Se alguém da família ficava doente, no caso, aí os outros acudiam, né? Socorriam, a gente ia trabalhar, fazer os serviços para a gente, né? Assim, em forma de entreajuda, né? Entre as famílias, né? Aqui na nossa comunidade, quando se formou a comunidade, logo nos primeiros anos, né, era gente de religião, a gente tinha... E logo no começo, ainda no primeiro ano, já foi constituído a comunidade, né? No primeiro ano que a gente veio morar aqui, já foi construído a escola que serviu de igreja, de encontro para as rezas, para a devoção, até vinha o padre da missa de vez em quando, né? E tinha muito disso ali. Todas as famílias eram era da religião católica, então a gente formou essa comunidade, né? Formou essa comunidade e que continua até hoje, né? Sim, era uma terra boa, mas era aqui na nossa região, aqui onde que eu pertenço e várias outras comunidades, né, que existiam na Fazenda Sarandi, como era chamada, né, formada por várias comunidades, era puro mato. Naquele tempo era todo mato, né, não tinha lavoura, não tinha nada, né. E então a gente veio com vontade de trabalhar e na fé em Deus, né? Cada um teve que se virar nos primeiros momentos, né? Cada um conseguiu encontrar o seu lote, né? E ali todo mundo procurou desenvolver um pequeno trabalho dentro do próprio lote, né? Construir um ranchinho, porque assim por determinação da administração da fazenda, em 30 dias no máximo, todo mundo tinha que ter ocupado o terreno dele, o lote dele, né? Então todo mundo tinha que se virar, abrir picada no meio do mato, que não havia as estradas ainda, né? E ali então cada um tinha que se virar, escolher o lugar onde que ia construir mais adiante as benfeitorias e tudo, e fazer, no mínimo, uma rocinha, um rancho, para dar demonstração que já tinha ocupado o terreno, porque senão
podia ser ocupado por algum outro, né? Então foi assim a nossa chegada aqui, no meio do mato, abrir picadas assim para encontrar e trazer dentro o primeiro material para construir um ranchinho, uma casinha que tinha mais condições, né? Foi assim a nossa chegada aqui no local naquela ocasião. Todo braçal, não existia máquinas, né? Não existia nada de maquinários naquela época, não tinha nada, né? Era tudo manual, né? Os primeiros anos não tinha nem ceifa, assim, não tinha nem trilhadeira, né? Então a gente, o milho a gente conseguia plantar e colher e se utilizava pouco porque não havia ainda criação, a gente não tinha ainda criação, mas aí debulhava, né? E vendia, mas a maioria se vendia em espiga ainda, porque naquele tempo ainda não existia nem trilhadeira. Depois, dentro de poucos anos, a gente conseguiu umas trilhadeiras, né? Então, não era todo mundo que tinha, mas aí ia trilhar, no caso do milho, né? Alguma coisa de arroz também. Feijão era tudo manual, né? Colheita e debulhado a manguá, como que era chamado, né? Era assim os primeiros tempos. A gente plantava tudo que era de subsistência, a gente colhia, né? Assim, plantava e colhia, né? Assim, que nem o caso de arroz e feijão, era tudo plantado para manutenção, assim. Logo depois, no primeiro, segundo ano, não, mas depois logo adiante já veio, a gente já começou a produzir mais, né, que já as lavouras já estavam um pouco mais expandidas, né, então a gente começou a plantar mais e colher para negócio, para vender, para outras coisas, né, que além da subsistência da família, a gente começou a vender, então a gente começou a andar melhorando um pouco, né. Olha, o que eu me lembro, que posso dizer, a cidade, no caso, começou a progredir mais depois que houve a desapropriação e ocupação da fazenda Sarandi, né? Porque aqui foi um ponto de muita produtividade, no que as lavouras se expandiam, né? Então houve um avanço muito grande assim no comércio, na indústria também, porque até naquela época não havia muitas coisas, né? Mas em função de aumentar muito a produção agrícola, né, que o município é essencialmente agrícola, era naquela época, né, então ali já ajudou muito no aumento da cidade, do município, né. Naquele tempo, nesses anos, era bem mais respeitado o domingo, né, tanto que digamos assim, quem tinha ocasião, oportunidade, participavam com mais frequência do que hoje nas celebrações, né? E assim, digamos, na missa, que era na matriz, né? No caso, na paróquia, mas também nas comunidades. Havia sempre, todos os meses, sempre teve a missa, né? E aos domingos, sem falta nenhuma, todos os domingos, a gente participava das celebrações, né? Não era apenas aos domingos, mas também em outros dias mais importantes, né? Que nem, digamos, só por um exemplo, na Semana Santa, as vésperas de dias santos grandes, que nem fosse Natal, 1º de ano, e também nas ocasiões dos padroeiros das capelas, né, que
A gente tinha celebrações muito especiais naquelas ocasiões, né? Então era mais ou menos isso. A gente tinha muita devoção, muito respeito aos dias santos, assim, né? E todo mundo participava, né? Era bem um pouco diferente de hoje, né? Porque hoje não tem muita grande participação, mas naquela época, né, todo mundo participava das celebrações, das atividades da comunidade, né?